Na psicologia, travessia descreve o processo de transição de um estado emocional antigo e a construção de um novo. É o momento em que velhos comportamentos já não funcionam mais, mas o novo ainda não se organizou, gerando uma crise necessária para a transformação e a compreensão de si mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. Hoje vou compartilhar com vocês sobre a travessia na psicanálise através da teoria de Jacques Lacan. Acompanha comigo a leitura até o final e considere se inscrever neste canal. Curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas e escreva uma mensagem aqui abaixo nos comentários relacionado ao assunto. Na psicanálise, a travessia da fantasia, muito discutida na linha lacaniana, é o processo onde o sujeito se desilude das verdades absolutas que o sustentavam, encarando sua falta e assumindo um novo desejo e responsabilidade sobre si. A travessia da fantasia na psicanálise lacaniana é o momento final da análise, em que o sujeito percebe e desfaz o roteiro inconsciente que o sustentava seu desejo, compreendendo que a falta é constitutiva e que o outro não tem todas as respostas. Lembrando que constitutiva significa é algo que forma, é algo que estrutura. Constitutiva é algo que organiza. Você já percebeu se tem algo desorganizado em sua vida, na sua travessia? Não? É bom observar atentamente. Vamos falar então sobre o conceito de fantasia, o roteiro inconsciente. Olha só, a fantasia ou fantasma é a fórmula sua que organiza a relação do sujeito barrado com o objeto da causa de desejo. Para Jacques Lacan, a fantasia ou fantasma não é um mero devaneio, mas uma estrutura que organiza o desejo e um roteiro inconsciente que dita como o sujeito se relaciona com o mundo, busca satisfação e lida com a falta. Vamos falar então sobre um ponto também muito importante, que é o cenário fixo. Olha só, o roteiro inconsciente dita os papéis que a pessoa repete no amor, no sofrimento e nas escolhas de vida. Vamos falar então sobre as prisões e as repetições. Mantém a pessoa presa a padrões automáticos de comportamentos que se repetem ao longo da vida, sem que ela perceba. Em última análise, será que você também está nesse comportamento automático? Quais são os padrões que operam em sua vida? Vamos falar então sobre a defesa contra o real. Olha só, para Jacques Lacan, a fantasia funciona como uma tela protetora e um roteiro que organiza o desejo, servindo como uma defesa contra o real, especialmente contra o impacto traumático e avassalador do gozo absoluto e da falta
de garantias do outro. Ela vela o vazio e a angústia que emergem quando o sujeito se aproxima do real, que é aquilo que não pode ser simbolizado. Um outro passo muito importante na travessia, dentro da psicanálise, segundo Jacques Lacan. Olha só, o processo da travessia, queda das identificações. O analisante abandona imagens e papéis com os quais se alienou ao longo da vida para obter o amor do outro. A travessia e a queda das identificações para Jacques Lacan representa o processo de desalienação e o fim de uma análise, onde o sujeito se desfaz dos papéis, ideais e traços do outro que o definiam. Esse percurso envolve abandonar as vestes imaginárias e simbólicas que sustentavam o seu eu, o ego. Confrontar a falta estrutural e alcançar a destituição subjetiva. Outro ponto também muito importante é o reconhecimento da falta. Você já conseguiu reconhecer a falta em algum ponto específico da travessia na sua vida? Acompanha comigo. O sujeito assume a própria castração e percebe que não há garantias ou completude vinda do outro. O reconhecimento da falta é a aceitação de que o sujeito é fundamentalmente incompleto. Isso significa abandonar a ilusão de preenchimento. Confrontar a própria castração simbólica é perceber que o objeto do desejo não existe de forma plena. Até aqui, fica muito claro que não devemos fazer uma projeção no outro, pois, às vezes, nem nós mesmos somos capazes de sustentar, de prever aquilo que verdadeiramente desejamos para si. Vamos falar então sobre a responsabilidade pelo desejo. Há uma passagem de objeto passivo da fantasia ao sujeito responsável pelo próprio desejo. A responsabilidade pelo desejo é assumir a autoria de sua própria existência sem culpar os outros. Não ceder ao desejo. A máxima ética de Lacan indica que o sujeito não deve recuar diante do que move de forma singular. O sujeito não deve recuar diante do que o move de forma singular. Vamos falar então sobre autonomia subjetiva. Responsabilizar-se pelo desejo é sair do lugar de objeto passivo das vontades alheias e tornar-se o protagonista ativo de suas escolhas. Em última análise, é preciso entender e compreender, enxergar que não devemos esperar nada do outro.
assumir a nossa responsabilidade diante dos fatos, tornar o protagonista ativo de nossas escolhas, porque chega uma hora que cansa transferir a responsabilidade, culpabilizar o outro. Vamos então à solidão radical. Significa sustentar o próprio modo de existir e desejar, arcando com as consequências de ser um sujeito dividido, sem garantias externas. Em última análise, às vezes, o que a vida quer de você é só coragem.